Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, Tinha Reis aqui com vocês para a gente compartilhar mais um capítulo do livro de Romanos. Já estamos no penúltimo capítulo, pois é. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 15 do livro de Romanos e eu quero te convidar para esse mergulho na palavra do Senhor. Então, vem comigo, Romanos, capítulo 15. Aqui Paulo já começa falando assim, ó. Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, vírgula, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Entendem que é bem delicado esse o bem para o próximo, fazer... É bem delicado o agradável ao próximo. Não é o que o próximo gostaria, é o que vai aperfeiçoar esse próximo. Entende? Não é fazer o que os outros querem que você faça, é fazer o que Deus quer que você faça para aperfeiçoar o próximo que está ao seu redor. Amém? Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Amém? Aqui nesse versículo 3 nós podemos ver que Jesus não fez o que era agradável para ele mesmo. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, tudo que era para nós foi o que Jesus suportou. Ó, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim, caíram sobre Cristo. Portanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Tudo que foi escrito na palavra é para que nós possamos permanecer, que nós possamos persistir na nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo, para que, com uma mesma convicção e uma só voz, glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Acolhei como? Como Cristo. Como Cristo também nos aceitou para a glória de Deus. Afirmo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E diz ainda, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E mais, louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-no todos os povos. E Isaías, enfatizando, declara, brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? E aí aqui a partir do versículo 14, Paulo ele vai seguir falando a nós, gentios, né? E aqui ele vai meio que dando um testemunho de vida, falando a respeito do que ele tem vivido com Cristo e é uma orientação para que nós possamos viver da mesma forma. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios da bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Ele está dizendo aqui, já deixei bastante orientação, vocês já puderam ver bastante coisa, vocês estão aptos a se orientar, vocês estão aptos a se exortar, vocês estão aptos para caminhar um com o outro, dando orientações, ensinando.
Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu. E aqui Paulo vem dizer que tudo que ele passa, tudo que ele ensina é a graça de Deus que permitiu que ele estivesse ali. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios com um dever sacerdotal, de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar do Messias Jesus no serviço que presto a Deus. Porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio, em palavras, em ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus. Olha que coisa linda que Paulo está falando. Ele tem motivos para se orgulhar do Messias, ele tem motivo para se orgulhar do Messias pelo que ele tem feito através da vida dele, por ele ter se tornado um instrumento nas mãos do Senhor para conduzir as pessoas até Jesus, para conduzir as pessoas a obedecerem a Deus. Para Paulo não bastava simplesmente falar de Jesus. Para Paulo, o que Paulo desejava, o que Paulo ansiava dentro dele, era que as pessoas pudessem obedecer o que a palavra de Deus estava orientando. Amém? Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Olha o que Paulo está dizendo. O desejo do meu coração, o que eu queria, era falar de Jesus, aonde não havia sido falado, porque eu não queria subir em algum lugar, eu não queria estar em algum lugar onde alguém já estava desenhando algo, onde alguém já estava fazendo algo. Eu queria alcançar aqueles que ainda não haviam sido alcançados por ele. E isso é lindo, porque falar de Jesus dentro da igreja é muito fácil. Falar de Jesus para quem já ouviu falar é muito fácil. Nas nossas rodas de conversa ali ministeriais, para quem já caminha com Cristo, é muito fácil. Agora, desbravar outros lugares onde a palavra de Deus ainda não foi lançada, isso sim é fazer a vontade de Deus. Então que nós estejamos conectadas no céu nesse dia, para que nós estejamos falando de Cristo aonde ainda não ouviram falar dele. Que nós não estejamos omissos nessa situação, nessa questão. E se você que está me assistindo ainda não ouviu falar de Cristo, seja bem-vinda a esse mundo, a esse universo, a esse lugar, a essa pessoa que salva, que cura, que liberta, que é resposta para tudo. Não importa a pergunta. Jesus é a resposta. Então, se por um acaso você está assistindo esse vídeo hoje e você ainda não conhecia a Cristo, coloca aqui nos nossos comentários, ou então você pode nos chamar também no nosso Instagram, no WhatsApp, clica aqui no link, você pode chamar um administrador ali do grupo do WhatsApp, que nós teremos um imenso prazer de te apresentar Jesus, aquele que salva, que cura, que liberta, aquele que tem amor para te dar. Independente dos pecados, independente de qualquer coisa, ele nos amou, e é esse amor que ele tem para nós. Ele tem graça sem medida para nós, amém? Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado o verão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. É por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. É Paulo falando, por isso muitas das vezes eu não consegui chegar até aqui, até onde eu estou. Que nós estejamos com o coração fervendo
para falar do amor de Jesus para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir. Aqui Paulo estava seguindo para Jerusalém. E a partir do versículo 30 aqui ele vai dizer, ó: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações, a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos. De maneira que pela vontade de Deus, sempre, né? Pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as minhas forças. É como quem diz, eu tô cansado, mas eu não vou abrir mão do chamado de Deus para minha vida. Então, orem por mim, orem para que as cadeias sejam quebradas, orem para que eu seja bem recebido, orem para que essa pregação seja bem recebida pelos santos e que eu possa estar um tempo com vocês aí para eu conseguir recuperar as minhas forças, né? E que o Deus de paz seja com todos vós. Essa são as falas de Paulo aqui no capítulo 15. Depois de muito pregar, muito falar a respeito de Jesus, ele, mesmo cansado, não recuou. Mesmo fadigado, ele não desistiu. E eu queria enfatizar com vocês aqui o versículo 13, que vai dizer o seguinte: portanto, o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha só. Vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé nele. A nossa fé, ela nos dá acessos. Então, não pare de crer. Não pare de crer, porque a alegria e a paz do Senhor vão nos inundar em plenitude à medida da nossa fé nele. Amém? Ó, amanhã tem o último capítulo de Romanos com a missionária Aline. E eu, no seu lugar, não perderia por nada. E logo, logo nos próximos dias, nós teremos uma nova série de um novo livro para a gente poder estar aqui juntinhas partilhando da palavra com você. Amém? Ó, um beijão no seu coração.